Olá, povo santo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Paulo Borges. Vamos mais um dia de devocional e hoje nós vamos aprender algumas coisas práticas sobre questões da oração, coisas que a gente precisa entender, que lembrar o que a Escritura diz, como eu falei no dia de ontem, nós precisamos entender que a palavra sempre será um instrumento maior para nos dar a orientação, a direção e a legalidade espiritual para receber a bênção. Amém? Vamos então ao nosso ensinamento de hoje. Para sermos vitoriosos, o primeiro passo é lembrar o Senhor de tudo que as Escrituras afirmam sobre nós. Não que Deus precise ser lembrado, né? Mas a questão é, nós precisamos lembrar, nós precisamos afirmar isso, nunca esquecer o que a Bíblia afirma ao nosso respeito. Amém? E quando eu e você declaramos o que está escrito, simplesmente estamos mostrando, né? Porque é aquela questão, você já foi a algum julgamento alguma vez? Porque quando o advogado, né, ele vai falar sobre as suas prerrogativas de defesa, né, sobre o seu cliente, o que acontece? Ele precisa apresentar, né, a lei que ampara, ele precisa falar das leis. Então a questão não é que o juiz precisa ser lembrado de tudo, mas há uma discussão ali acontecendo, há coisas sendo colocadas ali em prerrogativa de uma perspectiva de ângulos diferentes para provar que aquela pessoa ou ela é inocente ou ela, né, tem seu direito. Então o advogado precisa, a defesa precisa apresentar sim, né, a sua visão, né, a sua perspectiva sobre aquilo que ela está buscando para vencer naquele julgamento, entendeu? Mesma coisa se trata aqui no mundo espiritual também. Vamos lá. Alguém pode perguntar, mas Deus é esquecido? Ou, se ele é onisciente, por que lembrar-o de algo? Ou ainda argumentar, se o Pai sabe de tudo, precisamos lhe pedir as bênçãos? É certo que a Bíblia diz, o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. De fato, Deus sabe tudo, absolutamente tudo sobre nós que se passa na nossa cabeça, no nosso coração. Deus sabe todas as coisas, esse é um fato. Mas, como eu expliquei antes, não é uma questão de Deus saber, ou até mesmo quando o juiz está lá na tribuna, não é o fato dele também não saber. Ele sabe as leis, ele conhece as leis, mas nós precisamos convencer, sabe, aquela autoridade de que nós estamos com a razão. E a mesma coisa se atribui na vida espiritual. Vamos lá. É certo que a Bíblia diz, já falei isso. No entanto, também declara, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7, 7. A outra passagem lá era Mateus capítulo 6, versículo 8, parte B, tá? Então veja aqui que em Mateus 7,7 é explicado pra gente que apesar de Deus ele estar ciente de todas as suas leis e todas as suas palavras, todas as suas promessas, é muito importante que eu demonstre que realmente tenho interesse com relação àquilo. Esses dias eu falava com a igreja que a gente precisa aprender, sabe, a se colocar diante de Deus, mas com a certeza de que aquilo que estamos buscando realmente queremos. Jesus faz perguntas a algumas pessoas ao longo dos milagres, né, da jornada dos milagres que ele realizava. Ele perguntava às pessoas, olha, realmente você quer? Você crê nisso? Você quer isso? Então Jesus sempre questiona as pessoas com relação ao que elas querem ou não, porque é necessário querer aquilo para estar em acordo com a outra pessoa. Amém? Quando não tem um ditado que diz que quando um não quer, dois não brigam, né? Então a gente tem essa percepção. É muito importante estar em acordo. E estar em acordo é quando os dois querem a mesma coisa, né? Estão na mesma intenção. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis para que a vossa alegria se cumpra. João 16, 24. Então você percebe que outra referência, Jesus de novo, explicando que as pessoas precisam pedir. Se elas não pedirem, elas não recebem. E diz, então quando o Senhor diz, procura lembrar-me, Isaías 43, 26, ele chama os seus fiéis, né, os que servem a ele, e diz, a apresentarem as suas razões firmados na sua palavra. Então é necessário, né, que a gente tenha esse entendimento de pedir.
Nada de ficar nessas questões que muita gente levanta, mas se Deus sabe, como vimos aqui, se Deus sabe, se Deus conhece, Ele entende, Ele vê. Sim, Ele está ciente de tudo, porque foi Ele que criou tudo. Ele sabe como tudo funciona, porque foi Ele que criou. Agora, parte de nós o interesse de falar com Ele, sabe? Às vezes nós estamos precisando de coisas, né, na vida, na família, e às vezes os nossos pais, né, eles estão ali observando, mas muita coisa que se você não falar e não disser, ele não vai atuar, não vai agir, não vai ajudar, não vai apoiar, porque é do interesse de quem? É de Deus? Do seu pai, da sua mãe? Não, é do interesse seu fazer isso. Deus jamais se contradiz, não mente, nem se arrepende. Números 23, 19. Ele é a verdade, portanto tudo o que diz é confiável. Deus nunca brincaria de lhe oferecer algo que não fosse lhe conceder. Essa certeza é a sua garantia de obter as suas dádivas. Amém? Então, de fato, Deus ele promete e cumpre o que promete. As promessas de Deus são fiéis, mas eu e você precisamos entender como é que isso funciona na prática, né? Como isso se desenrola ao longo do caminho para eu e você vermos ali a manifestação de seu poder. Fechando, Deus cumpre as suas palavras e deseja realizar-se em nós. O Altíssimo prometeu nos abençoar e Ele o fará, a fim de reforçar a nossa própria fé. Pastor, então tudo isso é para reforçar a nossa fé? Sim, a nossa relação e confiança com Ele. Porque sem fé, sem confiança nele, sem acreditar nele, fica impossível das coisas mudarem. Nós o lembramos das suas maravilhosas promessas. Amém? Deus não é esquecido, volto a dizer, Deus não se esquece. Mas entenda o seguinte, que é preciso comunicação. É preciso conversar sobre as coisas com Deus. É preciso se posicionar, sabe? Você precisa aprender a ter essa autonomia da fé. Deus espera que você cresça. Ele te deu essas prerrogativas para você ser essa pessoa, sabe, corajosa, vencedora, intrépida na sua história, sabe? Você precisa construir a sua história de fé com Deus. Vamos à pérola do dia? Vamos à pérola então, povo santo? Diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Uma coisa é fato, né? Que tudo que Deus fala em suas palavras, elas se cumprirão, elas vão atuar. E desde o dia em que elas foram estabelecidas, elas estão ali para atuar em nosso favor, se crermos, confiarmos e nos relacionarmos da maneira certa. Amém? É hora de oração. Vamos entrar em oração, povo santo? Em nome de Jesus, nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor, que está sempre nos ensinando, nos capacitando e nos entregando às mãos a nossa vitória. Não podemos negligenciar a nossa fé, mas pelo contrário, precisamos alinhá-la contigo e entender que são as suas palavras o parâmetro legal para vivermos dias vitoriosos. Louvado seja o Senhor, obrigado Jesus, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vem estar com a gente também. Aproveite para orar conosco presencialmente na nossa igreja, Rua do Comércio, número 65. Estaremos juntos vivendo dias de milagre para a glória do nosso Deus. Domingo, Dia das Mães, já é também um domingão abençoadíssimo. Domingo às 7, 10 da manhã e às 18 horas estaremos ali orando por todas as mães e vai ser bênção demais. Quero você com a gente, em nome de Jesus. Amém? Então, Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem na paz, em nome de Jesus. Tchau, tchau.